A grande questão da gente avaliar as diferentes categorias de mundos habitados é que nós, devido à nossa alimentação, ao nosso entendimento, e nós vamos falar um pouco disso aqui hoje, a gente sempre vai olhar para o universo com o nosso olhar, que é limitado. A gente vai sempre tentar encaixar o universo dentro da nossa capacidade de entendimento. Isso é limitar o universo. Nós não temos capacidade de compreensão e de entendimento para poder explicar o universo. É como na primeira aula, quando nós tratamos sobre Deus, nós vamos falar que o Espiritismo, na primeira pergunta, ele pergunta assim: que é Deus? Né? E aí, depois da explicação toda, a espiritualidade vai dizer para nós assim: não adianta querer que a gente explique Deus para vocês com a capacidade de entendimento de vocês, porque Deus é muito maior do que vocês podem compreender. Querer explicar Deus, adequando Deus para a nossa forma de compreender, é diminuir muito a potencialidade dele. A mesma coisa se aplica para o universo. Mas tem um livro que se chama o livro de Novas Mensagens. Nele, nós temos uma mensagem de Humberto de Campos, que foi psicografada através do Chico. Ao chegar, Humberto de Campos, ao chegar com o seu mentor, com o seu tutor, em Marte, ele se depara primeiro com uma construção, com uma arquitetura muito moderna, e aí rapidamente a gente já faz o exercício de tentar ir para Marte com o pensamento, lembrar das pesquisas que tiveram, lembrar das notícias que nós ouvimos, da aparência do planeta e de lembrar que não existe vida em Marte, certo? Certo. Pelo que a gente entende. A gente faz rapidamente essa busca na nossa memória e a gente não encontra nenhuma notícia que saiu no G1 dizendo que foi encontrada a vida em Marte. Ok? Beleza. Voltando então, Humberto de Campos, ao chegar em Marte, ele se depara com cidades maravilhosas, com uma arquitetura extremamente moderna, e ao fazer a sua caminhada, o mentor vai explicando algumas coisas para ele, e esse mentor diz para ele o seguinte, que Marte está numa condição de evolução diferente da nossa condição atual de evolução. E ele começa a fazer algumas apresentações. Dentro de algumas coisas, ele diz o seguinte, que Marte tem uma função de influenciar positivamente a Terra. É um planeta próximo, e ele tem a função de influenciar positivamente a Terra para nós deixarmos o nosso egoísmo. Ele é um planeta irmão, porém, ele é um planeta muito mais velho, ele é um planeta muito mais vivido. Isso quer dizer que ele foi formado muito antes? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a vida já aconteceu em Marte muito antes de ter acontecido aqui. Algumas aulas atrás a gente vinha falando sobre a questão da formação da Terra, da preparação da Terra para que ela pudesse receber os espíritos que viriam na forma humana, tudo mais. A gente falou bastante sobre isso. E aí eles vêm trazer essa situação de que Marte é um planeta muito mais vivido, muito mais experienciado, que teve a vida muito anteriormente ao que nós estamos tendo aqui na Terra hoje. A outra coisa que ele diz é que quando eles vão chegando perto da população, eles começam a observar os homens que estão lá, e o mentor diz o seguinte: observe os homens, eles já não trazem mais a expressão psíquica. O que é isso? Eles não trazem mais a expressão psíquica de inquietação que nós vemos no homem da Terra. Expressão psíquica, gente, é a nossa vibração, é a nossa cabeça, como ela está pensando num monte de coisa, é a nossa preocupação com o que vai ser, com o que foi, com o que está sendo, é a preocupação que a gente tem com o nosso trabalho, se vai dar certo, é com o dinheiro, a gente ainda está muito preso às questões materiais, a gente está muito preso à questão do planeta, a gente está muito preocupado com quem vai ser o presidente, a gente está muito preocupado que o filho saiu, que eu saí para vir para o centro, o filho ainda não tinha chegado em casa. A gente está preocupado ainda como é que vai ser o trabalho amanhã, que eu tenho um monte de serviço para entregar. A gente está preocupado que está com problema no carro, ainda eu tenho para arrumar, será que vai dar problema na hora que eu estiver indo para casa? A gente está preocupado com tanta coisa. E a gente falou um pouquinho disso na segunda-feira passada, sobre a questão da fé.
essa inquietação psíquica, essa vibração, esse excesso de preocupações com as coisas que não estão no nosso controle, que a gente pode até interferir, mas que verdadeiramente não estão no nosso controle. Isso causa um sofrer para nós muito grande. Isso interfere muito na nossa forma de viver. Nós não temos paz de espírito. Nós estamos o tempo todo ansiosos, preocupados. Se fiz certo, se estou fazendo certo e se vai dar certo lá na frente. Sempre partindo do pressuposto e do princípio de que as coisas que vão dar certo, o certo da nossa concepção. O que é dar certo? Talvez a minha experiência que eu esteja vivendo nesse momento seja para dar errado. E o errado nesse momento é o certo, que é o que eu preciso para o meu espírito. E não para a minha vida aqui, que não é a minha vida verdadeira. A minha vida verdadeira é do meu espírito. Então eu estou com a minha cabeça enlouquecida, preocupado com um monte de coisa e, sobretudo, me atrapalhando. A partir do momento que eu me atrapalho, eu atrapalho quem mais? Mesma regrinha que a gente falou sobre a questão da evolução. Vamos fazer o nosso Brasil evoluir, vamos fazer o nosso planeta evoluir, vamos fazer o nosso mundo melhor. Então começa por si mesmo. Porque se eu for melhor, se eu for mais equilibrado, se eu for mais amoroso, se eu for mais sereno, se eu fizer as coisas certas, se eu tiver uma índole moral, ética mais apurada, um comportamento melhor, eu estou transformando o mundo. Porque eu serei melhor. E se ela cuidar de ser melhor, ela também está ajudando a transformar o mundo. Porque nós já somos dois. E cada um de nós que se preocupar em se transformar. De forma íntima que o Evangelho tanto fala. Transformação que a gente tanto precisa. O inverso também é verdadeiro. Se eu não cuido de estar bem, se eu estou o tempo todo nesse furacão, nessa tempestade, nessa preocupação, como ele diz aqui, nas expressões psicológicas de inquietação que nós vemos nos homens da Terra, se a gente encontra esse cenário, a gente está mal. A pessoa vem conversar com a gente já está enlouquecido. Não é que a gente está com o estopim curto, a gente já não tem mais o estopim. E aí a pessoa vem conversar, a pessoa vem tirar uma satisfação, vem fazer alguma coisa, eu estou desequilibrado, eu desconto na pessoa. E dessa forma eu estou contribuindo para o mal. Eu estou contribuindo para o mal. Eu estou sendo uma pessoa desequilibrada, mas eu não agredi ninguém, cara, eu não fiz o mal para ninguém, mas você fez o bem. No limite das nossas forças, nós precisamos fazer o bem. Pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Para que um homem entre no reino dos céus, bastará que ele não faça o mal? Resposta da espiritualidade. 2 tempos. Primeira parte da resposta. Não. Ponto. Tem negociação para não? Ele falou talvez, sim, quem sabe, vamos ver? Não. Primeira parte da resposta é não. Não basta que nós não façamos o mal. É imprescindível que nós façamos o bem no limite das nossas forças. Pois todo mal que surja de um bem que eu deixei de praticar é minha responsabilidade. Então, eu preciso ser do bem. Ser morno, ficar em cima do muro, ser mediano, não transforma nada. Para a gente transformar esse mundo num mundo melhor, a gente precisa ser do bem. Então, quando eu não estou sendo equilibrado, quando eu estou nervoso, quando eu estou descontando, eu tenho os meus motivos, eu não tenho sombra de dúvida, todo mundo tem. Todo mundo aqui está na matéria, vive a prova da matéria, que nós vamos falar isso ali na frente, justamente para tentar buscar esse equilíbrio. Ok? Mas não justifica. Explica. Por que você está nervoso assim? Por causa disso, daquele outro. Está explicado. Mas não justifica. Não poderia ser.
para que eu seja do bem, eu tenho que ser equilibrado, independente das explicações que eu possa dar do motivo do meu desequilíbrio. Então, essa perturbação aqui toda, eles já não encontram mais nos homens de Marte. Para quem chegou no meio da minha explicação, perdeu, está apavorado agora. O que é isso? Vocês estão falando de Marte? Nós estamos falando do livro onde Humberto de Campos, através da psicografia do Chico, faz uma explicação dele na chegada de Marte, né? E ele vai encontrando com a população de Marte. E eles dizem assim ainda, não só eles não têm essa perturbação, mas eles têm uma aura de profunda tranquilidade que os envolve. Eles têm uma aura de profunda tranquilidade. Eles entendem que o mundo tem problemas. Eles entendem que existem coisas que geram muito sofrimento. Mas eles têm, sobretudo, uma ligação com o divino que traz para eles a compreensão do que é importante e do que não é importante. Eles já não têm mais essa preocupação. Eles já não têm mais essa ansiedade do que vai ser, como vai ser. Vai ser como tiver que ser. Ah, mas isso, mais aquilo, mais aquele outro. Eles não têm esse abalo mental que atrapalha tanto. Gente, presta atenção. Olha para nós. Não precisa exagerar para olhar nesse momento nosso de transição que a gente está vivendo, um momento bem conturbado. Mas olha para as nossas vidas, para as mínimas coisas. Não é? Um filho chega em casa sem a chave. Você está no mercado com a chave no bolso. E agora, meu Deus, meu filho está na frente de casa, não consegue entrar porque eu estou com a chave aqui. E ele está na frente de casa. Bem, a gente enlouquece. A gente enlouquece por coisas mínimas do dia a dia, do trabalho. Essas coisas fazem muito mal para a gente. Faz mal para o nosso ambiente de trabalho. Faz mal para os nossos colegas, porque vão ver a gente com aquele bico. E a gente está se atrapalhando, está atrapalhando todo mundo que está em volta, e quando vai ver o reflexo disso é muito negativo. Mas, como eu não assassinei ninguém, como eu não cometi um latrocínio, como eu não enganei ninguém, como eu não bati ninguém, como eu não xinguei ninguém, eu sou do bem. Ser do bem é muito diferente disso. É no limite da nossa capacidade. Então a gente tem que tentar o tempo todo. Mas, como eles dizem aqui, e aqui tem uma palavra forte, que eles dizem assim: não existem as calamidades, os terrorismos, a ditadura, as guerras e outras expiações coletivas, como acontece com os povos insubmissos da terra. Insubmissos ao quê? Insubmissos ao Evangelho. Insubmissos à lei divina. Eu acredito em Deus, mas eu quero acreditar num Deus que seja um Deus que seja de privilégios. Ele gosta mais de um filho do que do outro, porque um não fez nada para merecer, pede para ele nas orações: ai Senhor, me dê a graça de conquistar tal coisa, sem eu ter plantado. A gente quer esse Deus em que eu possa continuar crendo e acreditando nele, tentando trazer ele para a minha vida, sem querer que as coisas da minha vida mudem, querendo manter a mesma prática, a mesma rotina de todas as coisas que eu faço de errado. E a gente faz muita coisa errada. Muitas das coisas são lícitas. Muitas das coisas que nós fazemos são lícitas na lei dos homens, mas são ilícitas nas leis de Deus, moralmente falando, eticamente falando. Então, essa insubmissão
que ele traz aqui é justamente o que gera as calamidades, os terrorismos, as ditaduras, as guerras e todas as expiações coletivas que nós temos aqui. Somos um povo sofrido por quê? Porque plantamos o sofrimento. Plantamos o sofrimento. Vamos colher o quê? Flores perfumadas, né? Frutos doces e maravilhosos. Lógico que não. Ah, mas eu creio em Deus, eu oro, eu acredito, eu peço a proteção dele, eu acredito no anjo da guarda, eu acendo até uma vela lá em casa. Mas tu está mudando o teu comportamento? Está plantando a sementinha boa? Está fazendo bem no limite da sua capacidade? Tudo, absolutamente tudo, o que nós fazemos, assim ensina a nossa doutrina, tudo o que nós fazemos é plantio. Somos eternos semeadores. Nós estamos o tempo todo plantando e estamos o tempo todo colhendo. Colhemos hoje o que plantamos no nosso passado e às vezes quando não identificamos a causa daquele sofrimento é porque ele está numa outra época. Isso acreditando na justiça divina, porque do contrário Deus seria injusto. E ao mesmo tempo que eu estou colhendo coisas que eu plantei, eu já estou plantando coisas que eu vou colher lá na frente. É o tempo todo. Não existe absolutamente nada que eu faça que não tenha repercussão na minha vida. Até se eu decidir não fazer nada, não, vou fazer o seguinte, então para não ter consequências, eu vou parar. Estátua. Não vou mais falar, não vou mais agir, não vou fazer mais nada. Você está tomando uma decisão. E essa decisão tem repercussão na sua vida. Tudo tem repercussão na sua vida. Não existe nada que você faça que não tenha reflexo. Nós, na doutrina, aprendemos uma coisa diferente sobre o perdão. Nós aprendemos uma condição diferente. Porque se Deus é tão perfeito, se Ele é tão inteligente e Ele nos conhece tão profundamente, Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe o que eu tenho capacidade de realizar. Ele não tem dúvida da minha potencialidade, mas Ele sabe das limitações. Então Ele sabe que eu corro o risco de errar. E Ele está na expectativa, esperando, não torcendo, mas esperando que eu efetivamente erre. Gente, olha para nós, olha para as nossas crianças. Quando você pede para uma criança, para um filho, para um sobrinho, para um afilhado, fazer uma determinada atividade que está um pouquinho além da capacidade dele, você fica olhando e fala assim, ele vai derrubar, vai derrubar, vai derrubar. Se derruba, você vai brigar? Não, ele tentou fazer. Dentro da capacidade dele, ele tentou executar aquela tarefa que você deu para ele. Se deu certo, parabéns. Mas se caiu, vamos lá, vamos ajudar ele. Não precisa ficar triste, a gente vai te ajudar e tal. Isso somos nós que somos imperfeitos. Deus, que é perfeição, que é a inteligência suprema, olha para as nossas falhas e fala assim, faz parte do aprendizado dessa criança espiritual, que somos nós. Então ele não precisa pedir perdão para Deus. Agora, nós não acreditamos na remissão do pecado. Os pecados não serão retirados. Uma vez que ele não precisa se preocupar, porque ele não se ofendeu, eu tenho que pedir desculpa ou perdão para quem se ofende, certo? Já estava no previsto que eu ia falhar. Eu falhei, faz parte da pedagogia divina. Faz parte do meu processo de aprendizado. Beleza? Então eu não preciso pedir para me perdoar dos meus pecados agora. Foi uma semente que eu plantei. Que semente é essa? É boa? Que bom, parabéns. É ruim? Então nós vamos ter que colher os frutos dela. Se for boa, frutos bons. Se for ruim, frutos amargos. Lei de causa e efeito. Lei suprema, inegociável. Plantei, vou colher. Plantio é livre, colheita obrigatória. Dentro dessa situação, nós estamos passando por todos esses sofrimentos, por quê?
Porque coletivamente nós somos insubmissos às leis de Deus. Eu não obedeço às leis de Deus. Eu continuo fazendo as coisas na minha vida achando que não vai ter consequência para mim. Eu continuo fazendo mal para ela achando que eu estou fazendo mal para ela. É preciso que o escândalo venha, mas ai de por quem vier o escândalo. E está no nosso livre-arbítrio não cometer o escândalo, não fazer o mal para o outro. Se todo mundo for bem, todo mundo for bom, ninguém mais tem que resgatar nada. Como nós ainda estamos muito apegados à nossa visão limitada do material, dessa vida aqui, de ter isso aqui como sendo a nossa existência, invariavelmente a gente sai pisando no pé de um e do outro o tempo todo. E a gente está fazendo isso o tempo todo sem parar. Pisando no calo, no sapato de todo mundo. É preciso que o escândalo venha. Mas ai por quem vier esse escândalo. Ou seja, eu estou sendo o motivo do escândalo. Nós, como coletividade, somos insubmissos a essa vontade divina, que é da gente simplesmente fazer o bem. Mas a gente está nesse processo de aprendizado. E ele diz assim, que os nossos astrônomos aqui procuram a vida, procuram alguma forma de existência, mas que essa busca, ela é inútil sem o conhecimento da imortalidade. Porque a nossa ciência aqui ainda usa a ciência para ter poder. Todos os progressos científicos servem ao egoísmo ou para gerar ruína ou morte aos outros. Nossa ciência ainda está muito focada no que pode ser medido, no materialismo. Mas, felizmente, a gente vem há bem pouco tempo, quando nós olhamos uma visão de humanidade, a gente vem há bem pouco tempo desenvolvendo uma visão um pouquinho mais ampla. A gente está prestando um pouquinho mais de atenção no espiritual, a nossa ciência. Isso fruto de muitos espíritos elevados que vieram para cá, se prepararam para ser cientistas, que estão reencarnando, trazem essa visão, essa forma de ver diferente, e que vão imprimindo na ciência essa visão nova sobre o aspecto de tentar estudar também o invisível, aquilo que não é mais o materialismo, né? Então, essa evolução, ela vai acontecendo de forma muito gradual. Há muitas moradas na casa de meu pai. Jesus disse isso, né? E a gente acreditar que essa nossa aqui é a única morada, a gente limitar a inteligência divina em criar uns poucos espíritos para habitar um único planeta e achar que todo o resto não tem vida, vai contra a inteligência divina. A gente falou bastante sobre a questão de Deus, né? Sobre a forma de conceber esse Deus, aquela forma de entender um Deus diferente que ele não produziu em 6 dias e descansou no último, que Deus nunca esteve ocioso, que Deus sempre esteve produzindo e sempre continuará produzindo. Nosso universo está em expansão, a nossa vida está em expansão. Então, não vamos limitar a nossa visão, não vamos restringir a nossa visão de imaginar que só exista vida aqui, no nosso planeta. Ele diz assim: a casa do Pai, há muitas moradas na casa de meu Pai. A casa do Pai é um universo. E Kardec diz: as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Da mesma forma que aqui no nosso planeta nós temos pessoas mais evoluídas e pessoas menos evoluídas,
se a gente partir desse princípio para analisar a vida em outros planetas, a possibilidade de vida em outros planetas, a gente tem que cogitar a possibilidade de planetas onde a vida será menos evoluída do que a vida aqui na Terra, e planetas, isso ao infinito, né? E planetas onde a vida será mais evoluída do que a vida aqui na Terra, isso também ao infinito. A transição de uma condição de evolução de um planeta para outro, ela é muito pequena. Então, para que a gente tenha uma condição muito melhor de vida, num planeta muito superior à nossa condição aqui, nós teremos vários tantos outros planetas que são um pouquinho melhor do que a Terra, o outro que é um pouquinho melhor, o outro que é um pouquinho melhor, até chegar na condição de um planeta puro, de um planeta de luz no mundo celeste, né? A gente vai falar sobre tudo isso aqui já já, tá? Do ensino dado pelos espíritos resulta que muitos diferentes umas das outras são as condições do mundo, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes, exatamente o que a gente falou agora. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. Quando nós ainda nos comportávamos como bichos, quando nós tínhamos soberanamente os nossos instintos, né? E fazíamos valer a nossa força, né? Esses são os mundos inferiores. Nos mundos intermediários, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Então, nos mundos intermediários, que somam mais uma infinidade de planetas, nós temos o bem e o mal coexistindo. E aquele planeta vai ser mais inferior ou ele vai ser mais evoluído de acordo com as pessoas que habitam aquele planeta. De acordo de como é que a vida se dá naquele planeta, como é o comportamento moral daquelas pessoas. Num processo sempre de transição. Ninguém nunca está estacionário. A espiritualidade vem sempre explicar para nós que nós nunca regredimos, nós nunca andamos para trás, nós sempre somos impulsionados a caminhar para frente, mesmo quando nós estamos errando muito, né? Nós pegamos algumas pessoas que fazem atrocidades, que fazem coisas erradas, que tomam uma série de decisões erradas. Mesmo essas pessoas, no final de uma existência, depois de muita coisa errada ter acontecido, o que vai acontecer? Esse espírito, ele terá que resgatar essa vida toda conturbada dele. Ele muito possivelmente vai para um lugar não muito feliz. Nesse lugar ele vai ter um tempo consigo mesmo, com a sua consciência, vai ter o seu despertar. Isso pode demorar mais ou menos tempo, dependendo do espírito. Em algum momento ele será resgatado, e depois que ele for resgatado, ele vai chegar num plano de luz, e lá ele vai revisitar a sua última existência, o que foi que aconteceu, quais foram as atitudes que ele tomou, qual era o planejamento existencial dele, o que ele precisava fazer, quais foram as tarefas que ele não cumpriu, e no final disso tudo tem o quê? Aprendizado. Como nós sempre aprenderemos, nós sempre caminharemos adiante. Por menor que seja o passo, né? Por pequeno que seja 1 milímetro, um passinho para frente, sempre a gente vai caminhar para frente. Nos mundos felizes, ele explica assim: à medida que a vida se desenvolve, diminui, que a evolução se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Conforme a gente vai evoluindo, nos planetas mais felizes, a densidade da matéria vai diminuindo. Existirão alguns planetas onde a vida ela é de tal forma sutil que parece que não existe a matéria, mas do ponto de vista do espírito, mesmo diante daquela sutileza toda, para eles ainda é matéria.
Mas nos mundos puros, nos mundos felizes, nesse sim, a vida, como ele diz aqui, a gente pode dizer que ela é praticamente toda espiritual. Gente, se tiverem dúvidas, alguma coisa, levanta a mão e fala. Então, essa questão da vibração, da densidade da matéria, que ela tem vários padrões e densidades, é o que explica a gente provavelmente não conseguir ver com os nossos aparelhos a questão da existência da vida nos outros. Porque a gente olha com os nossos aparelhos que estão calibrados, digamos assim, para o nosso tipo de matéria, para a nossa densidade, para a nossa faixa. A própria formação do perispírito, que vai prender o seu espírito ao corpo, ele já é feito com base no fluido, na energia, na vibração da onde você está, do planeta onde você está. Então, esse fluido aqui no nosso planeta ele é muito mais denso, né? Para que a gente possa ter essa experiência. É a mesma lógica de que se a gente não consegue ver os espíritos encarnados, nem por isso eles deixam de existir. E a gente tem as provas de que eles existem. E às vezes a gente olha para os planetas e não vê nada e acha que não existe, mas estão lá. Isso. Nessa explicação que eu fiz no comecinho, a vida ela existe, né? O Humberto de Campos está efetivamente fazendo uma visita, trazendo a explicação para nós e apresentando a vida pujante lá, só que não a vida material. Vamos falar um pouquinho agora das fases, né? Primeiro nós temos o mundo primitivo. Gente, nós vamos dividir aqui em aproximadamente 5 fases, mas isso não quer dizer, como eu já expliquei, que exista exclusivamente essas 5 condições. Porque entre uma condição e outra, né, vamos dizer assim, para que a gente chegue numa situação ideal de explicar um mundo primitivo, e a gente chega numa condição ideal de mostrar um mundo de provas e expiações, no meio aqui existem várias condições diferentes, né, da evolução do próprio planeta de mundo primitivo para chegar na condição de provas e expiações e poder receber espíritos que estejam nessa condição de provas e expiações. Então existe uma infinidade de possibilidades, tá? Mas descrevendo um pouquinho, né, quem traz todas essas explicações, vale sempre reforçar isso, é a espiritualidade, né? Kardec questionando a espiritualidade e eles respondendo, né, trazendo as respostas. Eu gosto sempre de reforçar isso toda vez que eu tenho a possibilidade de dizer. Lá no começo das nossas aulas, nas nossas primeiras aulas, a gente explicou a metodologia que Kardec utilizava para poder fazer, né, para ele poder compilar o livro dos Espíritos, para ele poder trazer essas perguntas e respostas. Porque do contrário podia ser uma imaginação dele, podia ser alguma coisa que ele quis colocar. O Kardec viajou, né, e colocou no papel lá alguma informação, alguma coisa que ele queria que fosse daquele jeito. Então vale a pena procurar lá no nosso canal, né, no Facebook tem todas as aulas anteriores, que a gente possa buscar lá a metodologia utilizada. Mas só para matar a vontade de saber, né, ele explica que o processo era um processo científico. Então ele fazia uma reunião mediúnica, ele se reunia com poucos médiuns e aqueles espíritos vinham e ele fazia a pergunta. E aí ele encerrava a sessão. E as respostas precisavam vir de lugares diferentes do mundo. Então, eles chegam a afirmar que em determinados momentos chegava a ter 1000 médiums distribuídos em todo o planeta, recebendo mensagens, colocavam no papel, colocavam no envelope e mandavam para o endereço de Kardec, sem nunca ter ouvido falar de Kardec. E ele pegava essas respostas, cruzava uma com as outras, para poder fazer a compilação do Livro dos Espíritos. Então ele utilizou a metodologia científica, porque assim ele era, né? Ele era um professor e era cientista. Então ele utiliza dessa metodologia. Como a gente está falando dessas respostas aqui, não é um achismo, a Kardec achou que era assim, né? É o processo que ele utilizou para poder trazer essas informações. Então vamos lá. Mundos primitivos. Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes, os habitantes do mundo inferior, na condição das raças selvagens, os que habitam aqui
ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram. Nos mais atrasados, são de certo modo rudimentares os seres que os habitam. Revestem-se da forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, e nem muito menos têm noções de justo ou de injusto. Justiça não faz parte da condição, de avaliação deles. A força bruta é entre eles a única lei. Chora menos quem pode mais. Nós estamos falando nos mundos inferiores. Só que quando a gente olha essa descrição, a gente começa a observar que talvez ainda na nossa condição de planeta existam lugares onde isso continua valendo. Ou parte dessa explicação continua valendo. Principalmente quando nós estamos falando aqui que não tem noções do que é justo e injusto. Quando a força bruta é a única lei. Você imagina um planeta, a gente fala muito disso, nós vamos falar sobre essa condição hoje. O nosso planeta ele não está nessa condição, ele está na condição de provas e expiações, a gente já vai explicar. Mas ele está transitando para uma condição superior. E eu sempre falo que nesse processo de transição, quem tiver na mesma vibração, quem estiver na mesma linha de evolução do planeta, segue aqui, vamos em frente, continuamos terráqueos, Mas daqueles que não estiverem nesse mesmo embalo, que podem estar mais acelerados, podem estar buscando a sua evolução de forma mais acentuada, eles podem avançar, eles não precisam esperar todo o planeta caminhar, ou podem ajudar o próprio planeta a caminhar. A sua evolução pode ser para uma condição superior, mesmo aqui, ajudando aqueles que aqui estão. Mas existem aqueles que se negam, os insubmissos. Lembra? Não esqueça mais essa palavra. Os insubmissos, aqueles que não arredam pé, que estão focados em si mesmos. No seu orgulho, na sua vaidade, no seu egoísmo, a minha vida, nos meus propósitos, as minhas conquistas, no eu e no eu. Esses não estão em condição de acompanhar o resto da população, que permanecerá aqui numa condição superior. E esses espíritos são aproveitados pela pedagogia divina e são enviados para mundos inferiores, mundos primitivos, onde lá eles vão influenciar a população daquele planeta, que é primitiva, é uma população onde a força bruta é a única lei, que não tem noção do justo e do injusto, lembra? Que não tem qualquer característica ou sentimento de delicadeza ou de benevolência. Ele vai ser levado para esse planeta e lá ele vai influenciar esses espíritos, porque lá ele vai ser exemplo de bondade. Aqui ele é terrível. E lá a coisa é tão feia que ele é exemplo de bondade. Vão olhar para ele e vão falar assim: nossa, mas como aquele rapaz é bom? E a gente olhava para ele e falava assim: nossa, mas como que ele é ruim? É a pedagogia divina. É a pedagogia divina aproveitando a oportunidade dele poder fazer o resgate que ele precisa fazer para ter o aprendizado que ele precisa ter. Isso não limita a capacidade dele de voltar a habitar no mesmo planeta com a gente, Vai depender da desenvoltura dele, vai depender das escolhas que ele vai fazer, vai depender do livre-arbítrio dele, Então, esses são os mundos primitivos, tá? Depois nós temos o mundo de expiação e provas, que é a mesma categoria que a Terra se enquadra hoje. São mundos onde domina o mal, quem achava que era o bem, ainda não é. São mundos onde domina o mal, destinado aos espíritos que necessitam expiar as faltas cometidas em suas encarnações anteriores. Plantamos errado no passado, precisamos voltar para cá e precisamos colher as coisas que nós fizemos. Pecamos, vamos dizer assim, e agora precisamos voltar aqui para poder resgatar os nossos débitos. Tem como caráter
comum o servir de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Tem como característica comum servir de exílio para espíritos rebeldes às leis de Deus. Não está falando de nós. Ele está falando do resto do planeta que está da porta para fora. Nós somos bons. Nós somos o que restou, né? Os cordeirinhos, né? Da raça humana. Gente, tem uma explicação. Nós somos rebeldes às leis de Deus? Não, Ricardo, eu não sou. Eu obedeço a Deus. Eu sou temente a Deus. Na nossa vida, no nosso cotidiano, nós damos provas várias no dia. Não é em uma semana, não é numa vida. No dia, nós damos várias provas da nossa rebeldia. Nós não nos submetemos a essa lei divina. Nós não acatamos essa transformação que Deus quer que a gente faça na nossa vida. Ele mandou um espírito especial para vir aqui e ensinar uma coisa para nós chamada Evangelho. E nós estamos há 2018 anos brigando, reinterpretando, dando uma nova leitura, explicando de um jeito que encaixe do nosso jeito de fazer, porque a gente não quer mudar o que a gente está fazendo. A gente continua brigando por coisas mínimas, com a desculpa de que eu mereço. Sem falar que a gente crucificou esse ser especial. Não, mas não precisa exagerar, Thiago. Eu não queria dramatizar nosso encontro de hoje, sem dizer o que nós fizemos com ele. Mas assim, a gente continua errando em tantas coisas pequenas, é sinal de rebeldia. Eu não quero ceder, por quê? Porque quando Deus entra verdadeiramente na minha vida, quando o Evangelho entra na minha vida, verdadeiramente, ele vai causar. Ele vai mudar a minha vida. A gente vai perder algumas coisas que a gente não quer abrir mão delas. A gente tem algumas relações sociais, a gente tem alguns comportamentos. Talvez eu tenha um negócio em que eu levo a vantagem sobre as outras pessoas e eu vou ter que perder meu negócio. Talvez eu tenha que falir o meu negócio. Mas, Ricardo, isso é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que a gente seja do bem. E ser do bem é não levar a vantagem em cima do outro. Se for preciso quebrar a minha empresa para eu ser do bem, assim o será. Experiência própria. Experiência própria. Não que eu seja do bem, mas a empresa eu já quebrei. 2. Sinal que não aprendi da primeira vez. Sinal que não aprendi da primeira vez. Quebrei a segunda. Tem um limiar muito sutil, não é? Entre o que é moralmente correto e do que é imoral. Eu quero ser do bem, mas o meu funcionário, eu continuo não registrando, eu registro só uma parte, o resto eu pago por fora, porque, né, imposto é muito caro, você vê. Mas Deus não falou que você tinha que ser empresário. Se quer ser, diante de todas as tributações, que esse país, que é uma roubalheira, que não sei o quê, mas Ele não falou que você tinha que ser. Quer ser? Pague seus impostos. Faça a coisa do jeito certo. Fumaça, você chega, fica nebulosa, sabe? O que eu vim segunda-feira que vem, né? Em vez de vir nessa. Gente, não é comigo não. Não é comigo não. Não tem negociação. Não tem meia grávida. Ou está grávida, ou não está grávida. Não tem faz de conta, mais ou menos. Ou é do bem,
ou não é do bem. Se não é do bem, é do... Não fui eu que disse. Não tem negociação. Então, quando ele fala assim, espíritos, lugar de exílio de espíritos rebeldes, é disso que ele está falando. É dessa nossa tentativa diária de negociar com as coisas de Deus. Eu faço uma caridadezinha, tiro vantagem um pouquinho, faço uma caridadezinha, ajudo um pouquinho, tiro um pouquinho, e assim eu vou fazendo esse faz de conta. Quem está sendo beneficiado, está sendo beneficiado. Quem está sendo enganado, está espiando as faltas do passado. E você está sendo motivo do escândalo. Quem vai colher o que você está plantando? Quem vai colher o que eu estou plantando? Eu. Esses espíritos, nós estamos planejando o mundo de provas e expiações, tem aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Veja que essa dupla luta árdua, através do nosso trabalho, desenvolve as nossas qualidades da inteligência e, por consequência, do coração. Então, o fato de nós estarmos aqui dentro de um planeta que tem uma natureza que cobra a conta, que nos impulsiona, que a gente tenha que lutar para poder fazer as transformações que a gente precisa, ao mesmo tempo, essa lei do trabalho, quando a gente vai estudar a lei do trabalho dentro do livro dos Espíritos e dentro do Evangelho, vem explicar para nós que o trabalho é necessário, que essa lei é uma lei de evolução. A gente tem que realmente buscar o nosso conforto, né? E cada vez mais a gente vai buscar coisas que tragam conforto para nós. Isso não é ruim. Mas por que a gente tem que correr tanto atrás do trabalho? A gente vem para esse planeta atrás de uma evolução espiritual e a gente passa uma vida inteira trabalhando e pagando conta. A gente vem para cá para aprender a ser um espírito melhor e a gente não olha para o nosso espírito. A gente nem lembra que é um espírito. Só quando está perto de morrer. Aí todo mundo lembra que tem um espírito, tem que cuidar dele, pelo amor de Deus, agora eu vou virar a mão. Agora eu vou ter que dar um jeito, vou ajoelhar no milho. Né? Não adianta mais, dependendo do que fez para trás, não resolve mais nessa, vai ter que ficar para a próxima. Né? Então, assim, é prestar atenção no espiritual durante a nossa vida, viver como espírito. Não imaginando que essa vida, ela acaba ali na frente, ela não acaba. Tudo que eu faço agora tem consequências para sempre na minha vida espiritual. E eu preciso enxergar isso dessa forma, porque isso transforma a minha forma de viver. Ok? Mundos de regeneração é o próximo passo, é o passo seguinte. É a transição que nós estamos fazendo. Algumas pessoas falam em 50 anos, outras pessoas falam em 100 anos. O tempo pouco importa. O que importa é que a gente está transitando. Já fomos piores e hoje estamos melhores. Vamos transitar para um mundo de regeneração. Que lá no seu ápice, ele vai sair do mundo de provas e expiações e ele vai subindo para o mundo de regeneração, certo? Depois do ápice do mundo de regeneração, o que ele começa a fazer? Ele não para. Ninguém para. No ápice do mundo de regeneração, ele começa a transitar para uma outra condição de mundo mais feliz. Então nós vamos estar o tempo todo em transição e em evolução. Ok? No ápice da sua condição de mundo de regeneração, eles servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma, o repouso, e acaba por se depurar. A coisa já não é mais tão agitada, já existe a calma, já existe o repouso, e devido à nossa evolução e à nossa percepção das coisas, a gente consegue se depurar, a gente consegue prestar atenção. A alma penitente, sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que são escravos. Essas paixões que nos escravizam. O nosso prazer diário, seja ele qual for, tem prazeres diferentes, tem drogas diferentes, né? Tem coisas que nos prendem à existência material, e nós deixaremos de ter
essa desordem, nós deixaremos de ter essa condição. Não seremos mais escravos dela. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. O equilíbrio preside as relações sociais, todos eles que reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele cumprindo-lhe as leis. Parece a terra? Mas a gente vai chegar lá. A gente está na porta, quase na porta de entrada. O homem lá é ainda de carne, e por isso sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar as provas, porém sem as constantes angústias da expiação. Gente, essa é uma condição ali na frente. Agora, quando eu olho para essa explicação, quando eu olho para essas características, eu tenho que parar e, ao invés de olhar para o planeta, eu tenho que olhar se eu estou dentro dessas características. Porque se eu não estou, eu sou um dos que não ficarei. E eu quero ficar. Meus amigos estão tudo aqui, né? Então a gente precisa fazer esse exercício diário de se corrigir, de se cuidar, para que o nosso comportamento, nosso pensamento, nossas reações não sejam reações. A gente faça tudo de forma pensada, porque tudo tem consequência. Ok? E depois disso, nós temos os mundos felizes, aquilo que nós conhecemos como os mundos ditosos, os mundos celestiais, né? São o mundo de espíritos puros, de espíritos felizes, né? Então nós vamos abordar isso na nossa próxima segunda, que hoje já estourou, e a criançada não vai deixar de estourar. Amém?